Bom, gente, esse é mais um Café do Artfolk. Vai um cafezinho? Bom, como eu prometi para vocês na semana passada, no vídeo da Ana Lídia, trouxe para vocês hoje uma pessoa muito especial, ilustre e também diferente no nosso meio. Trouxe o Babo Lucas, o Padre Lucas, que vai conversar um pouquinho com a gente, entre outras coisas, sobre uma pesquisa que ele tem feito a respeito da Umbanda, da espiritualidade na Umbanda, é isso? Então, para a gente começar, Babo, prazer em recebê-lo aqui na nossa cozinha. Prazer é todo na nosso. Na cozinha do Artfolk. Todo nosso. Olá para todo mundo que está do outro lado aí, né? Uma honra pra gente. E, então vamos começar o seguinte, cara. Me fala um pouco sobre você. Assim. Quem é o Babo Lucas? Uau! É que é ruim a gente falar da gente mesmo. Mas por que o Babo, por exemplo? Ótimo, vamos lá. Há uns anos atrás, quando a gente desenvolveu um trabalho já com um enfoque bem ecumênico, bem genérico, a gente desenvolveu um trabalho que a gente mantém laços até hoje com ciganos de linha Calon. Né? Por sinal, até com certeza ele vai ver meu padrinho Carlinhos, né? Ele é um gagu cigano aí que eu amo demais, é meu pai de criação. E junto com essa perspectiva muito atrelada até à magia do Oriente, né? O povo do Oriente, era muito comum fazer essa referência, né? Babu, porque em romani, babu, assim como no italiano, né? Nessa perspectiva latina, né? Abba, que vem lá do hebraico, babu serve para todo líder religioso, padre, pastor, pai, é um pai espiritual. Então acabou ficando, né? E aí as demais pessoas, frentes de várias religiões diferentes, várias lideranças, bom, e aí como que a gente se refere ao padre, né? E aí os próprios ciganos já respondiam, babu, né? Se adequa, então ficou babo. Teve a corruptela e virou Babo. Exato, ficou babo, né? Babo é um título que parece muito com o título de Umbanda, né? Babá, exato. Mas exatamente porque tem esse alcance mais ecumênico, mais genérico. Às vezes, que na verdade significa a mesma coisa, padre, pai, né? Ou entre os orientais, abuna, né? Papaizinho. A perspectiva é sempre a mesma, a figura paterna, né? Abade, né? Aba, né? Babá. Veja como tem uma coisa antropológica muito maior aí que reúne o conceito num só. Né? E por que você decidiu ser padre? Eu acho que essa pergunta todo mundo faz para padre, né? Por que você decidiu ser padre? Pois é uma longa história, mas resumidamente eu comecei com 7 anos de idade. Enfim, filho único, filho de uma mãe italiana, na época meus pais separados. Meu pai hoje já fez o desencarne dele, né? E com 7 anos de idade eu tive acesso a um filme chamado A Missão, um filme de 1986 que, aliás, eu indico para todo mundo, né? Com Jeremy Irons, Robert De Niro, e que conta uma saga real que aconteceu com a missão jesuíta de São Carlos, dos padres jesuítas na fronteira Brasil, Paraguai e Argentina, acima das cataratas do Iguaçu. E esses padres, no final da história, eles se rebelam contra a própria igreja, no período do Tratado de Tordesilhas, aquela divisão, quando geograficamente o território que hoje é o Brasil era dividido entre os espanhóis e entre os portugueses, e para defender aquela região, até porque os índios guaranis eram naquela região escravizados, né? Então a parte hispânica que podia capturar os índios, porque os portugueses não podiam, então a parte, ou vice-versa, enfim, mas uma parte capturava e vendia para outra. E os jesuítas então começaram a proteger os índios, a preservar, se rebelando contra a própria igreja, uma vez que a igreja teve que ceder às ordens do Marquês de Pombal, que era ateu e era contra a presença, então teve toda uma articulação política e os jesuítas ainda assim ficaram. O que mais me tocou naquela situação, me lembro até hoje, com 6 para 7 anos de idade, foi num dado momento que o líder da missão, interpretado pelo Jeremy Irons, o Robert De Niro, e eles acabam de receber do cardeal, que está lá vistoriando toda a estrutura, eles acabam recebendo a ordem, né? Ó, vocês vão ter que ir embora sob o risco de excomunhão. Esse é o veredito que o cardeal deu, representando a delegação papal. Aí, no meio da noite, já na missão de São Miguel, que existe até hoje os resquícios dessa missão, a área das missões ali nessa fronteira, tá com uma curumim no braço.
seu colo e ela pergunta em Guarani algo para ele e ele responde com um sorriso muito delicado. E aí o cardeal pergunta, né, o que foi que ela te perguntou? Aí ele, isso me emociona mesmo, porque foi o que me tocou. Ele disse, ela perguntou por que nós vamos embora. E o que o senhor respondeu? Eu respondi que nós não vamos embora, nós vamos ficar. E aí eles, na verdade, guerreiam, não vou contar o final do filme, mas é muito forte, um filme muito intenso. E aquilo me provocou. Eu falei, puxa vida, é isso que eu quero ser. Meus primos queriam ser delegados, jogadores de futebol, bombeiro, policial, astronauta. Eu falei, eu quero ser padre. Só para deixar claro, gente, para facilitar a vida de todo mundo, vocês viram que esse cara ele é bem histórico, né? Ele traz bastante da história. Eu vou colocar os links embaixo aqui na descrição dos vídeos, tudo isso que eu tô falando. Então o filme vai estar aí embaixo para vocês, não o link, lógico, mas o nome do filme, e um link para vocês saberem o que é o Tratado de Tordesilhas. Quem não lembra, Exato, né? Isso a gente aprende na escola. Matéria de escola, é verdade. Mas eu vou colocar embaixo para vocês darem uma lida se interessar. Enfim, aí você, nesse processo... A partir daí, fui de cabeça, já entrei em primeira comunhão, acabei sendo coroinha na Catedral da Sé, nos tempos de Dom Paulo Evaristo Aires. Então, acabei ficando muito engajado. Com 10 para 11 anos de idade, estudando no Colégio de São Bento, recebi a tutela de um outro pai que eu tive, que era um monge, que era o bibliotecário do Mosteiro de São Bento, um monge inglês super místico. Dom Martinho, né, Dom Martinho Johnson. Ele me tutelou durante essa pré-adolescência. Então esse processo estava emergido ali. Né? Então comecei a minha caminhada vocacional, justamente. A jornada vocacional ali dentro do ambiente de mosteiro, cercando os mosteiros, que na verdade foi, curiosamente, né, a minha vocação veio, o meu chamado, por assim dizer, veio dentro dessa perspectiva missionária, até indigenista, mas depois acabou virando contemplativa, monástica, né? E aí com 15 para 16 anos eu acabei recebendo a tutela de um mosteiro, também um beijo pro pessoal, assim, né? Na Abadia de Nossa Senhora de São Bernardo, um mosteiro da ordem cistercense. Que é uma ordem prima dos beneditinos, né? Cujo seu grande patrono é São Bernardo de Claraval. E ali eu recebi essa tutela. Foi muito frustrante, porque um ano depois de acompanhamento no mosteiro e tudo, um postulantado, né, um processo anterior, que é o aspirantado, né, eu muito novo, então eu tive que fazer esse aspirantado antes, de forma muito frustrada. Eu falei, uau, mas eu falo muito, e vocês vão perceber isso, que a gente fala bastante. E a clausura não... Me incomodava. Me incomodar, o que eu estou fazendo aqui? Você tinha aquela ordem de silêncio, essas coisas? Não, mas como é um ambiente monástico, a clausura ela pede o silêncio. Então, São Bento ele estabelece na regra dos monges isso, né? Então era muito louco, porque você via na clausura as imagens de São Bento, de São Bernardo. Todos com um sorriso muito sereno no rosto, mas todos assim. E para mim era horrível, porque daí você tinha 2 momentos só que você podia falar abertamente, que é chamado de recreio, que é depois do almoço e depois da janta, meia hora. Então a comunidade se reúne para falar abertamente. Ainda que eu tive a sorte de ficar num mosteiro de campo, campestre, então é bem informal. Como é que você estuda num conceito desse, que você não consegue trocar ideias? Então, aí Tudo sim. da minha, não é Exato, preconceito, não, é do perfeito. Mas aí sim, porque o ambiente de estudo é o momento que se fala. Ah, tá. Só que como começa São Bento na regra dos monges, o introito da regra, escuta, filho, os preceitos do seu mestre e abre os ouvidos do teu coração. Então, o discípulo só ouve, quem fala é o mestre. Então você tem um mestre de noviços e assim vai, para que daí aqueles que de lá sairão sacerdotes, ainda que monges, já professos e tudo com os seus votos, aí vão estudar filosofia e teologia. Tá? Mas isso não atrapalha em nada o quesito estudo. Na verdade, a rotina é acordar, por exemplo, normalmente nos mosteiros, você acorda antes do sol nascer, para o primeiro ofício, chamado de laudes, ou ofício de leituras, e aí vai. Então aí tem reflexão bíblica, em silêncio, né, chamado de lectio divina, leitura divina, e vai indo. Então a linha de formação ela é sempre um campo muito abrangente. Agora, o que me chamou a atenção é que a história da sua vida ela é bem mista, na verdade. Não é nem mística, ela é universal, mista. Né? Porque você começou, teve os ciganos... Os ciganos é mais recente. Mas você depois teve o monge que te acolheu, que era mais místico, místico, né? mais profundamente mariano, onde tinha aparições de Nossa Senhora aí pelo Brasil, ele ia, acompanhava. E um teólogo, um catedrático, que era arquivista e bibliotecário do Mosteiro de São Bento, aqui de São Paulo,
que é um mosteiro referência em erudição. Né? Mas nessa época, Nino, eu era profundamente ortodoxo. Só a Igreja Católica Apostólica Romana salvava, não havia diálogo ecumênico, não vinha me falar de ecumenismo, enfim, não existia isso para mim. Tá? Realmente o caminho, a esposa do Cristo era a Santa Igreja de Roma e não havia nenhum outro caminho. É isso que eu ia te perguntar, como é que veio isso na sua cabeça? Então, na verdade foi uma consequência de uma série de caminhos. O primeiro foi quando eu resolvi então me desligar num primeiro momento dessa vida clerical, eclesiástica, ou dessa busca. Mudei com a minha mãe para a cidade de Itu. Minha mãe é uma italiana, então a colônia italiana lá é muito forte, ela mora até hoje lá e tal. E pesava aí meus 130 para 140 quilos na época. E de repente eu falei, não, preciso, né? Hoje eu tô, de novo, ganhei boa parte desse peso, né? Tanto que tem até a expressão, comer feito um padre, né? Mas nessa época eu falei, não, preciso cuidar de mim, preciso emagrecer, né? Eu pensei em namorar, né? Então eu preciso me abrir, porque até então a minha ideia era ser monge, desde sempre. De repente eu falei, não, preciso me abrir para o mundo. Nesse processo eu encontrei na arte marcial coreana do Taekwondo uma grande resposta ali em Itu. Por sinal também, que foi um grande amigo, um instrutor, já é desencarnado, né? Marcelo Moraes, todos os dias está na minha prece. E o Taekwondo, o estilo que eu acabei praticando, era um estilo profundamente filosófico, não é esse estilo olímpico, né? Praticado nas Olimpíadas, mas é um estilo chamado Songan, que do dialeto coreano significa do templo ao pinheiro. Então tinha toda uma filosofia de caráter shinto, taoísta, búdico também, né, o templo ao pinheiro. Então nós somos seres como o pinheiro que cresce em linha reta, etc. Tem toda uma filosofia muito rica. Eu comecei a falar, uau, e aquilo começou a me ajudar muito, porque eu comecei a emagrecer, comecei a ganhar forma, a me sentir de bem comigo. E eu descobri uma série de conceitos que paradoxalmente vinham de encontro com o que o próprio Cristo ensina num ambiente que não é cristão. Oh, não é que interessante? Existem métodos de evolução fora da igreja e fora da fé cristã? Isso começou a me intrigar bastante. Ok, mais tarde, já depois em São Paulo de novo, etc., eu trabalhei nas principais editoras católicas, Paulinas, Paulos, Ave Maria, na área de promoção comercial e teológica, estudando inclusive teologia. Então aí o conhecimento começa a criar a instigar o bichinho do senso crítico. Né? Mas o andar da carruagem não é bem assim. O dogma prega uma coisa, mas o andar da carruagem vivenciou e nos mostra outras contraditórias. E aí? Aí eu comecei a conhecer nesse ambiente de não trabalhar na igreja, mas trabalhar para a igreja, nos bastidores, outras lideranças de cunho cristão. Porque ali eu tinha que me relacionar desde do cardeal católico até o obreiro da igreja neopentecostal, que eram eventuais consumidores ali daquela realidade teológica e editorial. Então, minha cabeça começou a se expandir. Né? Enfim, tanto que hoje eu não sou um padre de tradição católico-romana, já deixo isso claro sempre, porque eu sou de um outro grupo que permite o padre ser casado, constituir família, como outros grupos. E esse desenvolvimento na minha cabeça começou aí. Eu falei, caramba, existem tantos outros caminhos. E isso dentro da fé cristã. Depois, fora da fé cristã. E por fim, essa percepção mais espiritualista, que estimulou todo esse trabalho de estudo, inclusive teológico, acerca da Umbanda isoladamente. Aí, na verdade, essa busca pela questão da espiritualidade, né, veio quando meu pai desencarnou no dia de finados, aos 52 anos, vítima de câncer. Ele desencarnou no dia de finados? No dia de finados, às 22h45. E aí começaram uma série de experiências a partir de então, de caráter, alguns diriam parapsicológico, né? E que estimularam essa busca por respostas, porque daí a gente chega num limite que a própria teologia clássica cristã não vai explicar. E é interessante que a morte, o desencarne, ela é a pergunta-chave para toda a prática de fé.
Sim. A ideia de Deus nasce a partir da morte. Por que eu estou aqui? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Esse questionamento paraleonítico que gerou o conceito de religião, De fé, de Deus, etc. E não só isso, essas três perguntas são a clássica da filosofia, Da filosofia tradicional grega, né, e oriental, confuciana e etc. O porquê, né, o além. E foi interessante porque, talvez até por essa questão pessoal, porque daí foi comigo, né, presencial, até então já tinha feito vários enterros, né, várias exéquias, né, encomendas de corpo, e de repente foi do meu pai, que em 15 dias desencarnou. Só uma pergunta que agora eu fiquei curioso. Você faz a extrema unção, cara? Existe isso ainda? Existe. Na verdade, chama-se, hoje mudou o conceito teológico. Não é o perdão total dos pecados? Não, hoje tem um sentido purificatório, né? Mas hoje mudou o conceito. Pelo menos no Ocidente é tido como unção dos enfermos. Antigamente era extrema unção, ou seja, era dado quando o cidadão ou a cidadã estava nas últimas. Uhum. Hoje não. Numa situação de enfermidade. Então ele ampliou o sentido não só como algo purificatório, né, de emergência, né, o grande finale, o desfecho da vida terrena da pessoa, mas tem um sentido muito mais hoje terapêutico, como cura mesmo. Entendi. Tá? Então mudou como a confissão, mudou também o sentido. Hoje fala-se mais em sacramento da reconciliação. Tem muito mais um aspecto terapêutico, face to face, né, numa linha muito mais analítica do que a remissão do pecado tão somente. Eu já fiz algumas confissões na minha vida. Eu fiz primeira comunhão e sou crismado. Inclusive, quem Certo. fez a celebração da minha crisma foi o Dom Paulo. Dom Paulo, Foi Dom Paulo lá Impressionante. na Vila Clarice. Lá. Nossa. Né, eu lembro que eu comecei a fazer crisma, cara, pra tocar na igreja. Olha por só, o isso que eu entrei. espírito jogando já. Por isso que eu tocava tantã, que parece uma tabaca. que você pode Olha ligar. aí. Mas enfim, e eu lembro que eu me sentia desconfortável, cara. Eu não sei se é coisa minha, porque eu sou super fechado. Eu demoro pra falar para as pessoas da minha vida. Né? E eu lembro que culminou, você tinha que fazer a confissão antes da crisma. Exato. Né? E eu protocolo. o que eu vou falar pra esse cara que eu nunca vi na minha vida, Exatamente. Por isso mesmo que nesse sentido, e claro, em tantos outros que ainda não aconteceu, vai demorar muito para acontecer um avanço, mas nesse sentido, sutilmente, já tem uma mudança de leitura. Né? Então, hoje você já não trata a confissão como, pelo menos no contexto ocidental, tá? Como um momento constrangedor de invasão de uma particularidade, mas como um momento terapêutico em que o sacerdote ocupa esse papel. E aí, mais na frente, acho que a gente vai começar a entrar nesse mérito, você começa a ver uma fragmentação, né? É mais diluído. Então o sacerdote que ocupa esse papel de pai que ouve um filho, e não de juiz que julga uma situação, quantos Pai Nossos ou Ave Marias você tem que rezar por determinado pecado. Né? Já dizia um famoso romancista francês chamado Georges Bernanos. Ele escreveu até um livro traduzido para o português, Diário de um Pároco de Aldeia. Um romance que seria o diário desse recém-ordenado sacerdote no interior da França em meados do século XIX, 18, 19. E ele tem um momento de crise de fé dele como padre, porque ele vê indiferença social, uma série de coisas. E ele vai conversar com um padre mais velho, o padre está lá sentadão, fumando um charuto. Fala, meu filho, se a igreja tivesse se preocupado, antes de erguer um império para deixar qualquer César de boca aberta, mas se preocupado com a fé puramente, nem tudo que é pecado seria pecado. Né? Então, nesse sentido, a gente tem que ter essa convergência. Que está tendo, acredito. Está tendo, mas não é tão simples, né, Nino? É o que a gente fala. Eu sou mesmo não sendo católico romano, um sacerdote de tradição católica romana, mas eu sou que adoraria ver, e o Papa Francisco traz uma série de caminhos muito interessantes, esperados. Mas não é tão simples para o Papa, ou quem quer que seja, chegar na sacada do Vaticano e falar, gente, nem tudo que era pecado até ontem é pecado agora, né? Temas delicados, que hoje são muito banais no nosso ponto de vista social, mas que ainda são tabus na igreja. O próprio celibato obrigatório do clero, a masturbação, que segundo o catecismo da Igreja Católica é pecado de morte, né? Casais de segunda união.
Então, uma série de coisas pode parecer forte, não é nem no sentido, não é polemizar, também não sei se não tem nada mais polêmico que um cara de batina falar da realidade de terreiro. Mas tem muitas mentiras no bom sentido, ou uma história, quando ela é contada por 1000 anos como verdade absoluta, é difícil você quebrar isso. Eu ia até fazer um comentário a esse respeito. Eu acho que essas questões que a igreja levantou, elas foram muito úteis em determinado momento. Total. Eu acho. Total. Eu acho que os 10 mandamentos ali no Velho Testamento, na época que foi feito, que foi, né, institucionalizado os 10 mandamentos, eu acho que na verdade tiveram é de uma herança muito anterior à própria herança cristã. Né? Os 10 mandamentos vêm ali da tradição judaica pura. Sim, antes do Mas Novo 4.000 anos atrás. Exatamente. Então, até a própria ideia que é judaica da circuncisão, né? É uma questão de higiene. Exatamente. Não, tem todo o sentido. E na verdade, é curioso, né? Se você fizer esse paradoxo com Allan Kardec, quando ele vai escrever algumas coisas a esse respeito, eu sempre, aí sob o ponto de vista científico da religião, eu sempre vou falar teria, ou supostamente teria. Não estou questionando em nenhum momento a legitimidade disso. Mas então, os espíritos que teriam ditado determinados textos ou explicações, Allan Kardec ele vai dizer que essa prerrogativa fazia parte de uma linguagem, inclusive, evolutiva da época. Sim. Então, você resumia em 10 mandamentos todo um legado moral e ético daquela sociedade, que você destrinchando depois vai, e nesse sentido, e é paradoxal, porque parece rústico, mas aí chega Jesus de Nazaré e torna ainda mais simples, porque ele define ou sintetiza os 10 mandamentos em 2. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu, na minha humilde percepção, eu simplifico esses dois em um só. Que é amar ao próximo como a si mesmo. Porque se o próximo é filho de Deus, ou seja, é feito a imagem e semelhança de Deus, se eu amo ao próximo como a mim mesmo, eu estou amando a Deus. Quem diz o que você está falando é o evangelista João. Em que ele fala, quem diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é um mentiroso. Como pode amar aquilo que não se vê e odiar aquilo que se vê? Né? E aí a gente parte dessa prerrogativa. Se nós somos imagem e semelhança do Criador, olha aí a sabedoria oriental. Os indianos já diziam isso, Namastê. Né? O Deus que habita em mim saúda. Deus que habita em você. E reconhece o Deus, e reconhece, né? Um ato de reconhecimento da divindade do outro, da supremacia divina do outro. E aí começa, você vê, com toda essa viagem, começou a nascer esse questionamento. Um dia eu estava numa missa, nem era missa, porque na Sexta-feira Santa não se tem a missa propriamente dita, né? Tem a chamada adoração da cruz, né? É o momento da paixão, mas liturgicamente o único momento que não se tem a celebração da missa. E é ele lendo o Evangelho de João, na passagem da paixão do Cristo, aí se embate entre Jesus, todo chagado, ferido, né? Levou aquela surra, com Pilatos. Aí fica o questionamento de Pilatos. O que é a verdade? E em nome dessa busca toda que nasceu, por isso que eu falo, eu viajo. Mas voltando para a questão do meu pai. Poxa, e aí? Eu queria saber se meu pai estava bem. A teologia cristã me diz sobre o além-vida, todas as promessas bíblicas da salvação. Mas eu tenho a necessidade, até fisiológica, de perceber o bem-estar do meu pai. De repente, alguns fenômenos a partir de começaram a acontecer. Fui procurar respostas na neurociência, na oftalmologia, na psicanálise clínica, foi daí que eu me formei psicanalista clínico, em teologia cristã, eles falam na própria parapsicologia, e não encontrava respostas. Fui estudar Allan Kardec por conta, inclusive com orientação de alguns amigos meus, médiuns, gabaritados da Federação Espírita e tal. Vi ainda muito academicismo, não nego isso, mas a minha questão era devocional, era afetiva. E de repente algumas respostas vieram com uma pessoa incorporada numa cabocla. E o mais extraordinário de tudo, como a gente estava falando acerca dessa síntese de Jesus, acerca dos mandamentos, muito simples. Uma resposta profundamente simples. E que me deu todas as respostas. Inclusive fenomenologicamente. E a partir daí algumas coisas começaram a ganhar forma
Eu falei, meu Deus, é um desafio. Na condição de sacerdote cristão, de teólogo de formação, agora psicanalista clínico, não negar o fator de fé que existe por trás disso. E não só isso, me despir dos preconceitos que eu tinha, porque eu era profundamente preconceituoso com a própria Umbanda, ou com o Candomblé, ou com as religiões de terreiro, as práticas de fé de terreiro. E é curioso, porque muitos fenômenos existiam na minha infância. Com 6, com 7 anos, com 5. Minha mãe era profundamente imergida nessa realidade, né, magística, espírita, esotérica, etc, etc, etc. E daí a pouco tudo isso voltou num momento em que eu negava tudo isso, naturalmente. Então, vamos analisar, né, vamos ver o contexto. E daí nasceu toda essa forma de trabalho, de link, e no bom sentido da palavra, desmistificar, no bom sentido, a própria Umbanda como religião. Não tirar o lado místico, mas entender o lado místico. Exatamente. Diga-se de passagem, só um detalhe, essa desmistificação, essa compreensão da própria teologia umbandista, dentro de uma perspectiva, inclusive bíblica, torna mais desafiador ainda. Nem tanto, né? Porque eu andei pesquisando a Bíblia na minha humilde ignorância e encontrei na Bíblia... Total, vai ter uma série de elementos. Testamento, vários mas momentos. mesmo no Novo. Quando eu digo que é desafiador, desculpa, é dentro de uma prerrogativa humana. Tá? Para o dogma que já é pré-existente. Entendi. E não dentro de uma lógica espiritual. Porque tem uma passagem, eu não vou lembrar agora, mas depois eu ponho o texto inteiro aqui do Evangelho, que ele cita, sei lá quem está escrevendo, que cita que algum rei foi lá Saul. e viu uma mão saindo da parede. Mas tem uma narrativa em que Saul vai buscar uma oraculisa que incorpora o profeta Samuel, já desencarnado, para tirar as satisfações sobre o que queria acontecer, porque ele estava perdendo o seu reinado para Davi. E Samuel, incorporado na médium, diz, você vai morrer, você vai perder o reino e vai morrer pelos seus pecados. Porque ele teria se transviado, né? Ele foi o primeiro rei ungido de Israel e acabou se transviando pelo poder e tal. E isso acontece. Agora, dentro dessa perspectiva, desse link que você busca fazer, a Umbanda naturalmente ela faz alguns links que já são tradicionais, né? A história, por exemplo, das imagens, né? Que a gente sincretiza Jesus Cristo com Oxalá, Perfeito. São Jorge com Ogum, etc. e tal. Como é que você vê esse fato? Ok. Bom, É negativo? Você acha nem um negativo? pouco. Primeiro, eu era muito contra, eu era antissincrético ao extremo. Até o momento que a gente, ao estudar antropologicamente a prática das religiões, a gente começa a perceber que Jesus não era católico, nem cristão. Ele era judeu. Buda não era budista, ele era de tradição bramânica, ele tem muita inspiração bramânica, yogi e etc. E assim por diante. Nem Martinho Lutero era luterano, nem Mohammed, que a bênção esteja com ele, a paz esteja com ele, ele não era muçulmano. E você começa a ver essas associações de práticas de fé anteriores ao caso do próprio Islã, que vai ter influência judaico-cristã e mesopotâmica super reluzente ali, o próprio cristianismo com a tradição judaica e com tradições helênicas, romanas e tal, greco-romanas e assim por diante. Então, o sincretismo é uma construção natural. Uma coisa é o sincretismo como uma construção de uma doutrina própria, outra coisa é o sincretismo como uma ferramenta proposital para justificar uma prática de fé. Pode ter sido o caso da Umbanda, essa segunda opção, no começo, hoje não mais. Hoje existe uma teologia própria. A Umbanda, sob o prisma da própria sociologia, não pode ser tratada como uma seita. Isso é grave, não só de teólogos, como pensadores de outras religiões. Eu posso ter ugeriza aquela prática de fé, mas eu não posso negar antropologicamente o seu status de religião. Isso institucionalmente falando, porque a Umbanda detém uma teologia própria. Então, o sincretismo, inclusive, ele começa a explicar uma série de coisas. Claro que hoje você vai ter uma série de explicações, a gente vai entrar no mérito da doutrina versus dogma dentro da Umbanda, que estamos vivendo um momento crucial disso dentro da religião umbandista. Mas o sincretismo, espiritualmente, inclusive, ele ganha uma justificativa no contexto umbandista. Por quê? Você vai ter uma explicação antropológica. Os negros africanos,
né, trazidos como escravos, não tinham direito à prática da sua própria fé, no caso os orixás. Então eles tinham um único, como ferramenta, como subterfúgio, a imagem católica que era aceitável, né, pelos seus senhorios, normalmente de tradição europeia, para cultuar, na verdade, os seus deuses. Ok, esse é um fato antropológico. Ponto. E espiritualmente, como que eu explico isso? Aí que entra o papel da teologia, né? O Theo, o Deus. Né? Senão eu só estou analisando sociologicamente a situação. São Jorge vai explicar isso dentro da perspectiva umbandista. Ele vai explicar um modelo de um legítimo filho de Ogum. Assim como Jesus Cristo vai explicar um modelo de uma digna manifestação de Oxalá. Né? Que dentro da concepção umbandista há uma pirâmide. Oxalá está no topo dessa pirâmide do panteão dos orixás, até porque os orixás ganham um outro sentido dentro da Umbanda, diferente do Candomblé. Então, há essa hierarquia, vamos dizer assim. Oxalá, como foi muito bem dito, o orixá dos orixás, ou a manifestação suprema do poder criador, o sol reluzente, etc. Então, é o Cristo, o ungido, essa manifestação suprema, que num contexto latino-americano vai se encaixar em Jesus Cristo. Né? Talvez se a Umbanda tivesse nascido na Malásia, seria Buda, Siddhartha Gautama, né? Esse modelo de iluminação, de manifestação suprema na Terra. Né? Então está em Jesus. Então vai explicar modelos carnais, terrenos, que simbolizam e que digerem perfeitamente a energia correspondente daquele orixá. Né? Porque o orixá não é um Deus, são manifestações de um único Deus. Então, os orixás, eles terão que explicar o DNA de Deus, né? E a atuação dele sobre o plano físico, na criação. Né? E cada qual com a sua personalidade, que juntos compõem a grande personalidade divina. Nesse sentido, Paulo vai falar sobre os dons do Espírito Santo. Será que não tem nenhum tipo de conexão? Né? Então, esse é o questionamento. Está aí, começa a gerar daí. E entre tantas outras coisas, o papel do Ogã, que é um papel sacerdotal mesmo na Umbanda. Até porque se é um préstimo que vem da tradição iorubana, banto, sudanesa, a figura do Ogã, ainda que mude-se o sentido do Ogã, né, o Ogã da nação é diferente do Ogã de Umbanda, o sentido, a linha de atuação dele, mas o título permanece, então a concepção clerical, sacerdotal continua permanecendo. Eu vou encontrar isso na Bíblia com o levita. Aliás, até hoje nas igrejas evangélicas, inclusive de tradição pentecostal, neopentecostal, tem o levita, que ocupa, junto com os diáconos, obreiros e pastores e bispos, etc., um papel, uma função clerical dentro da comunidade. Afinal de contas, são os grandes mediadores, né, entre a manifestação litúrgica, ritualística e sagrada, né, enquanto o sacerdote, seja padre, babala ou rabino, media o altar com o sagrado, o Ogã, o diácono, o levita, media o povo com o altar. Traz a assistência, ou traz as pessoas ali para o que está acontecendo no altar. E o sacerdote faz essa mediação do altar para o divino. Só para deixar claro, que a gente fala para o Brasil inteiro, na verdade, Claro. E eu já notei que existem algumas diferenças, até de nomenclatura com relação a isso. Né? Eu citei no vídeo do Rafael, inclusive, que aqui em São Paulo a gente fala Cambone, no Rio de Janeiro fala Cambono. Exato. Né? Existe uma série de... Aqui a gente Abaloaê ou Baloaê. Né? Ogã, aqui em São Paulo, pelo menos, é a figura, é o segundo na hierarquia de um terreiro. Né? Tem o dirigente, abaixo do dirigente tem o Ogã, que faz justamente isso. Ele cuida do material. Teologicamente, inclusive, ele está acima até de um pai pequeno. Isso. Ou de uma mãe pequena. Exatamente. O Nino, a Umbanda, ela ainda... analisando, né, na ciência da religião, ela tem passos determinantes ainda a serem vividos. E se a gente pegar na minha área de teologia, um dos meus fortes é a história da igreja, eclesiologia, história das religiões. É sintomático, por exemplo, o que aconteceu com a religião cristã nos seus 3 primeiros séculos, 4, 5, até o 7º século, 8º século da igreja cristã, para o que nós estamos vendo hoje. Não tem, porque a informação é muito mais veloz. Então é claro que esses 300 anos são 70 anos de hoje, né, a nível de comunicação.
e de compreensão e resolução de algumas coisas, decodificação de algumas coisas. O kardecismo também passou por um processo parecido há 200 anos, 300 anos atrás. E assim por diante, toda a religião, esse momento de formatação, de sistematização. A Umbanda, ela tem um dos conceitos mais belos de congregação que eu pessoalmente já vi. É o conceito de casa. Né? E nesse sentido a gente vai encontrar essa prerrogativa na fé cristã na igreja primitiva, do 1º e 2º século no máximo, que era uma igreja doméstica, vivida nas casas. Eram judeus que já tinham visto em Yeshua HaMashiach, em Jesus o Messias prometido e esperado, filho de Davi, né? Da linhagem do rei Davi. Então eles se reuniam em casa, partilhavam a Eucaristia e aos sábados, que é o dia santo, iam para a sinagoga. Nesse sentido, os orientais, os chineses, nos seus templos de Kung Fu, né, eles têm a mesma perspectiva. Vai ter lá o Sifu, né, que é a figura do irmão mais velho, o pai, essa linhagem familiar. A Umbanda preserva isso. Como tradição tribal, é o grande resquício tribal, essa domesticação da prática da fé, que é linda. Eu tenho um pai ou uma mãe, eu tenho o irmão mais velho, né? O pai pequeno, a mãe pequena, né? Eu tenho os governantes, o grande mordomo da casa, que é o Ogan, que é o que serve a família, a governanta, né? A grande babá da casa, que é a Iked. Eu vou ter... E essa casa abre as suas portas para semanalmente, ou o tempo que seja estabelecido por aquela família de fé, ser sal da terra e luz do mundo, como pede o próprio Mestre Jesus. Inclusive a gente tem até os conceitos de filho. Então, o conceito de filiação. Eu acho que é muito belo isso. Então, é família. E aí é uma questão interessante. Mas espera lá, é o padre, então ele está falando acerca de Jesus Cristo. Mas foi um pedido do próprio Caboclo das 7 Encruzilhadas. Né? O exercício moral da Umbanda se dá nos ensinamentos do Mestre Jesus, dito em 1908. Né? Exatamente por isso, porque Jesus também estabelece um grande conceito de família. Quem são minha mãe, minhas irmãs e meus irmãos? Se não são esses que estão aqui ouvindo a minha palavra e fazendo a vontade do Pai. Né? E é isso, é um conceito profundamente familiar. E o que cria essa hierarquia, diferente da igreja, que teve que estabelecer um dogma de sucessão apostólica, né? Então a igreja ela ganha a sua supremacia porque ela descende dos apóstolos através dos seus bispos, pelo menos no que diz respeito à tradição católica. O que forma essa hierarquia? Já os protestantes têm um conceito diferenciado, né? É a busca pela verdade, pela pureza da palavra que legitima a hierarquia da comunidade. Na Umbanda, o que legitima a hierarquia da comunidade não é a qualidade do guia, porque todos são bons, em tese. É o amor. Isso é extraordinário. O filho se sujeita à liderança de um sacerdote, a quem ele vai chamar de pai ou de mãe. Eu, pessoalmente, tomo uma certa ugeriza ao termo pai de santo. Teologicamente, isso seria contraditório, mesmo dentro da própria Umbanda, porque o santo não precisa de pai, a não ser o Lurum, né, o Criador, mas talvez o Pai No, né, ou o zelador de, ou como você disse para Ana, né, o facilitador. Na verdade, é a Ana que usa esse título. Acho extraordinário. Então, teologicamente, tem um sentido, o pai, simplesmente. Né, porque, né, meu pai na fé, né, por amor. Não porque os guias dele são melhores ou mais instruídos. Talvez ele, enquanto ser humano, tenha mais instrução, porque é obrigação dele, inclusive, ser instruído. Há um termo medonho que circula hoje em dia, que é tal da Umbanda de livro. Né? Não, o sujeito não vale nada porque ele é de Umbanda de livro. Isso é uma negação de uma casta umbandista que justamente, né, para justificar a sua falta de vontade de buscar instrução teológica, vai condenar quem tem. Não, o livro é super necessário, a Umbanda de livro, desde que ela ocupe 50% do seu papel. Os outros 50% livro nenhum vai dar, que é o fenômeno. Porque a Umbanda é fenomenológica. Ela não esfriou isso, e eu espero em Deus que nunca esfrie. Né? O fenômeno, né? A explicação fenomenológica. A própria igreja cristã vive isso com a renovação carismática, ou com os movimentos pentecostais. Fenômeno é necessário. Mas o que vai explicar a hierarquia, né, não é se você
o teu tata, o teu avô no santo foi coroado pelo Zélio Fernandino de Moraes, ou se você recebe o caboclo das 7 encruzilhadas. Porque o Zélio não é papa, ele não é sucessor, e nem o caboclo das 7 encruzilhadas assumiu para si a supremacia de Aruanda. Né? Mas é o amor. Por amor, eu me coloco à disposição dessa família, eu me integro a essa família, me sujeito a essa autoridade e cumpro com a minha missão. Por amor. E claro, aí entra o aspecto da fé, os seus mentores, ou a energia, o santo, como diz, tem que bater. A energia que te acompanha tem que corroborar, tem que aprovar o contexto. Não que ela seja ruim, mas tem que estar de acordo com o seu perfil. Que é o que a gente sempre fala, né? Não existe caso de umbanda ruim, né? O que existe Não, é que você o que não está existe pra lá, ou ela não talvez são seres humanos ruins, né? Eu costumo dizer, né, a energia, eu vou usar esse termo energia por ele ser mais genérico, né? Esse nome você pode dar de Exu, porque a gente vai entrar nesse mérito, caboclo, ou num contexto pentecostal, dons do espírito, mas estamos falando da mesma fenomenologia, porque o produto final é exatamente o mesmo. A energia, ela não precisa de doutrina, porque se ela se dispõe a trabalhar no amor, e o amor é a serviço do outro, o entendimento essencial ela já tem. Quem precisa de doutrina é o mediador. Tem outra também, né? Que é um negócio que eu sempre falo para todo mundo. Se você assume o papel, se você assume que aquele espírito é um espírito guia, se ele guia, é porque ele tem mais experiência ou sabedoria do que o guiado. Né? Nino, a grande questão é a seguinte. Se energias, ou espíritos, ou entidades, ou mentores, ou manifestações divinas, ou dons espirituais, de alguma forma eles atuam para prejudicar alguém, não é culpa da energia, mas de quem manipula essa energia. Mediador. Dentro da moral eclesiástica condena-se muito a prostituição, né? A figura da prostituta. Mas se existe prostituta é porque tem quem consome. A profissão mais antiga do mundo. Né? Se existem obsessores, energias que vampirizam, é porque tem sacerdote, interlocutor, que interage com essas energias. Ponto. Não só sacerdote. É que o sacerdote, em tese... pessoas também. Exato. Mas ele é um executor, vamos dizer assim. Né? Tem quem contrata. Né? E é enorme. Tanto que está aí os postes que não nos deixam mentir. Né? Trago a pessoa amada em 3 dias, se não morar na Grande São Paulo. Se morar na Grande São Paulo. Né? É 3 dias. Então, é porque tem quem consome. Né? Então, por isso a instrução. Amor atrelado à instrução. Então você é a favor desses cursos que estão brotando agora, cursos de desenvolvimento mediúnico? Toda informação é perfeitamente válida, até pelo momento que os umbandistas estão vivendo na história. Né? Até porque, sob o ponto de vista físico, a Umbanda é uma religião nova. Sim. 100 e tantos anos de história. Que isso, né, na história da humanidade? Né? Não estou considerando aqui o aspecto espiritual, os legados, as explanações, o reino de Atlântida. A partir da anunciação. Vamos lá, a partir da anunciação dela. Né? A grande questão é, os cursos, até conheço um ou outro que dê esses cursos, tem muito respeito, mesmo, pelo legado que eles têm criado dentro da religião. A grande questão é, talvez o grande risco é a banalização disso. Né? Não sei se é um preconceito católico, né? Porque o crivo, justamente, do seminário, existe esse crivo. Né? Talvez a minha interpretação teológica, o ideal é que sejam fornecidos cursos de teologia umbandista. Né? Mesmo ao estilo do seminário. E aí você faz esse crivo. Aliás, não só para a formação de um seminarista, né, de um candidato ao sacerdócio, mas em tudo na espiritualidade, independente da espiritualidade, acho que 3 perguntas têm que ficar. Por quê, para quem e como. Esse é o grande crivo. Então, por que eu estou estudando? Para quem? Como? Com quem? Qual que é o intuito? Eu acho muito arriscado, nesse momento que a Umbanda vive, nós simplesmente trazermos à tona, e nessa análise teológica, e isso está diretamente atrelado ao estudo da teologia, o custo do sacerdócio. Né? Por mais que eu vá dizer,
numa aula de abertura, que não necessariamente os alunos ali sairão sacerdotes, mas não tem jeito de eu não vincular isso mercadologicamente. Eu estou vendendo o se curso. Se você está fazendo o curso, também você espera sair de lá sacerdote. Porque no final vai ter um ritual que de alguma forma ou de outra ou vai te coroar ou não, mas vai te consagrar um mago, como dizem, um sacerdote. Né? Teologicamente, o sacerdote da Umbanda é um babá, é um maialô, é o zelador. Ele ocupa o papel sacerdotal. Talvez o topo, né? No topo do centro, do terreiro. Então, fica muito complicado. Em nome de uma, vamos entender aqui, em nome de uma expansão da informação, não estou entrando aqui no mérito dos interesses que tenham por trás disso. Vamos colocar, então, em nome da expansão da informação, eu simplesmente disponibilizar, porque a Umbanda tem a sua hermética. O que é hermética, né? Esse aspecto consciencial, magístico, ritualístico, então, que é privado. Velado. Né? Na tradição católica é aquilo que especialmente nos ritos antigos, chamados de pré-conciliares da Igreja Católica, se diz de secretas, as orações secretas. E até hoje tem indícios, momentos que o padre ele tem que fazer aquela oração em silêncio, em voz baixa, porque é o momento dele consagrado. Porque o sacerdote, como dissemos, é o mediador do sagrado, do altar com o sagrado. Então tem coisas que não tem como. Haja visto o próprio fundamento, né? Não tem como você explanar. E nesse sentido, sabe-se, dentro do ocultismo, né, que o que enfraquece a prática da magia, olha que louco, não um padre falando sobre isso, mas a análise ela é histórica, ela é teológica, é justamente a revelação da mesma. 20% dela foi embora. Então a gente vê, né, por quê? A raiz da magia é consciencial. Tudo começa aqui. Quando eu acendo uma vela, quando eu uso de uma erva, de um defumador, de um elemento, de um patuá, eu estou agregando energias próprias que vão se fundir à minha energia consciencial e aí me linkar mais próximo do plano hiperfísico, ok? Então, quando eu denuncio isso de alguma forma, ela está perdendo, de alguma forma, essa eficácia, ok? Então, em nome disso, a hermética ela tem que ser preservada, não para preservar a casta sacerdotal, mas a qualidade dessa casta sacerdotal, senão se perde. E eu acho que também você preserva a própria segurança da pessoa que não está sabendo. Exatamente. Se você não tem vocação, gente, sacerdócio em qualquer lugar, em qualquer prática de fé, em qualquer religião, é vocação. Se não existe essa vocação, se as energias que te acompanham, elas estabelecerem que você não tem que ser um zelador, um sacerdote, vai ser muito feliz como médium. E duplamente mais eficaz como tal, do que um sacerdote titulado ou com diploma na parede, sem nenhuma vocação para isso. Porque você assume para si uma responsabilidade que, independente da prática de fé, mas trazendo então para esse prisma umbandista, se traduz em karma. Se eu não tenho condição de carregar 180 quilos nas costas, eu não vou ir para a academia, puxar ferro, como dizem, carregando 180 quilos. Eu vou ser feliz carregando 20 quilos de cada lado. Pronto. Né? A questão é a vocação a qual você foi chamado. Né? E isso é muito importante. A Umbanda ela tem que preservar isso. Né? Não sofram esse risco de rifar o sacerdócio. Porque se você gera sacerdotes sem vocação para isso, você vai gerar instrumentos incompetentes para comunicar a própria Umbanda. Na verdade, cara, eu acho que a gente consegue, a partir desse seu pensamento, traçar um paralelo com faculdade. Isso. Faculdade. O que está acontecendo no país. Porque, é assim, a venda do canudo. Você tem informação que ela precisa ser passada, e teoricamente a faculdade passaria, né? Os mestres, os professores passariam. Mas você precisa ter um estudo de base antes. No caso do sacerdócio, eu acho que é um estudo moral. Em primeiro plano. No primeiro plano. Porque poder corrompe, a gente sabe muito bem disso. Perfeito. E você precisa ter um trabalho moral antes de passar as informações para que esse poder tenha menos força de corromper uma pessoa. Né? Porque a gente vê, por exemplo, pessoas que fazem... não sei, por exemplo, esses pais de santos de poste que você citou, não sei se um dia eles tiveram uma vontade boa de fazer a coisa, né? Que é aquele bem relativo, né?
Eles têm uma vontade boa. E em algum momento ele se perdeu porque a moral não foi trabalhada antes. Na história da igreja, os grandes inquisidores, né, os dominicanos, Torquemada da Inquisição Espanhola, eles tinham a melhor boa intenção do mundo. Eles sentavam a 20 metros, a 30 metros do toco que estava sendo queimado com as pseudo-bruxas e comiam. Invocavam hinos do inário clássico, porque eles tinham certeza que ali eles estavam purificando aquela pessoa, evitando que aquela pessoa queimasse na eternidade do inferno. Na concepção deles, eles estavam fazendo uma coisa extraordinária. Nesse sentido, nós estamos vivendo uma era antropológica da Umbanda, não é mais a era do fundamento, mas é o porquê do fundamento. É aí que consiste a construção teológica. E as histórias, elas sempre se repetem. É natural que vão surgir núcleos de informação que vão querer deter a informação integral. Porque a informação, seja na boa intenção, ou seja numa manipulação explícita, mas a questão é, nesse momento em que está sendo lapidada a teologia umbandista, que lá na frente tende a ser universal, ou dar uma unificada, né, na própria prática de fé, ainda que numa unificação básica, mas é essa tendência natural, surgem detentores de informação. Como já dizia o sábio escritor Rubem Alves, que foi pastor presbiteriano, inclusive, a heresia é a verdade dos mais fracos. Então nascem aí o que é válido, o que não é, o que é lícito, o que não é. Eu venho de uma realidade, a realidade eclesiástica, o que é canônico, o que não é. Não, a sua ordenação não é reconhecida pelo Papa, então você não é padre, quando na verdade o camarada tem a mesma sucessão apostólica. Porém, politicamente ele rompeu num dado momento da história, por razões de fé, de doutrina. Mas o maior erro aí, ou o maior risco, não é surgirem pretensos postuladores da informação global da religião, no caso da Umbanda, mas é surgir como instrumento para isso o dogma. A Umbanda ainda não é uma religião dogmatizada, justamente pela realidade que nós vivemos, pelo contexto, pela simplicidade dos próprios guias, que é proposital essa simplicidade, né? É sábia, por tudo que está acontecendo, a pluralidade ainda é muito grande. Porém, sofre o risco de haver uma dogmatização, ou seja, o estabelecimento definitivo de uma maioria que vai conclamar o que é certo e o que é errado. Não deu certo, né? Na própria construção, porque uma coisa é doutrina, outra coisa é dogma, são duas coisas completamente diferentes. A doutrina é um caminho a ser traçado. Olha, mas esse caminho é interessante, porém, olha, tem uma curva aqui, se ela se apresenta interessante e eficaz, ela é legitimada, ela não segue a doutrina, o dogma não. Ele prevê só um caminho, uma linha reta, ponto. A curva, não há direitos para a curva, né? Na própria construção da doutrina, que é muito anterior, haja vista as próprias federações que existem, nesse estudo a gente vê uma pluralidade de federações que com o tempo perderam a sua força, porque nascem para ser esse organismo regulamentador da doutrina, que é necessário. A institucionalização ela é um mal necessário para qualquer religião. A própria jurisprudência, né? O próprio direito humano prevê isso. Para você montar uma estrutura, você tem que ter um estatuto, uma diretoria, um código moral, ético, né, de conduta, por um crivo legal. Então, a institucionalização ela é um mal necessário. O que causa o problema é o excesso disso, que é a dogmatização. Não. O meu grupo é majoritário, ele define essa linha, fora disso você não é umbandista. Não tem como ser feito isso. Justamente em nome do fenômeno. Porque são muitas as realidades das energias, não só dos médiuns que atuam, mas então das supostas, repito, supostas pela análise crítica e não como uma desconfiança do fenômeno, pelas supostas entidades que ali interagem. Elas são plurais. Não tem como, né? Se eu fizer isso, eu vou então fragmentar o fenômeno. Então, para isso, eu vou inibir completamente a atuação da energia, que é voluntária, por um código prescrito. E aí gera o problema. Então, se o camarada diz, pela tradição, que um banho de Oxum se faz com flor de laranjeira, o camarada vai falar, não, mas só com flor de jasmim, e isso vira um dogma, eu
monopolizo e diminuo a ação do Espírito. E esse erro as outras religiões já executaram, grande parte delas. Eu falo isso até pela própria religião cristã. Né? A dogmatização. Eu condiciono, quer dizer, Deus ele existe para me servir, o sagrado existe para ser servido por mim, não o contrário. Quando está dentro da essência da Umbanda, servir esse sagrado no ato da caridade. Né? Ao espírito, com o espírito bom, nós aprenderemos, com o espírito inferior nós ensinaremos, mas a nenhum espírito renegaremos, ou seja, a energia ela tem que ser plena. Então, se eu criar uma lei matemática para a espiritualidade, eu enfraqueço a atuação do espírito. Então, é um grande risco. E é um risco maior para os sacerdotes que não consideram esse aspecto. Né? O sacerdote ele é responsável por aquilo que ele faz e pelos frutos que ele gera. Isso também em qualquer religião. Por isso que muitas práticas de fé, especialmente tribais ou no Extremo Oriente, elas preferem ter um núcleo, uma corrente menor, porém ela prisma pela qualidade, mesmo que ela se feche numa conduta praticamente maçônica, mas ter uma pureza de conduta do que de repente ser expansiva, né? E sofrer o risco de ter um confronto de informações muito grande e até a corrupção dessas informações. Uma questão que é importante aí, a Umbanda, isso é um dado estatístico, ela não é uma religião de impacto, não é uma prática de fé. O camarada não se converte para a Umbanda. Tá? Ai, eu estou numa crise existencial, vou virar um bandista. Ele é chamado pela prática de fé. É muito diferente. Isso é uma análise muito delicada. A Umbanda escolhe o seu filho. Né? Não é o filho quem escolhe a Umbanda. E normalmente as experiências, se a gente pegar os testemunhos, elas se dão por meio normalmente da dor. De um medo, de um susto, de uma perda, de uma fragilidade, de uma deficiência de momento. Exato. Né? E aí, como psicanalista, isso é muito plausível, por ser fenomenológica. Então, é um conselho aí de um padre que não tem a menor pretensão de catequizar nenhum bandista. Estou somente cumprindo o meu papel, inclusive como um ecumenista, né? De partilhar. É o que a gente está falando, comunhão plena. Né? O café do Art Folk representa bem isso, a comunhão. Por tantas desgraças que a religião já produziu ao longo da história, não sejam os umbandistas, um movimento historicamente recente, autores de uma desgraça maior no futuro. Porque, repito, não houve legado papal, não houve sucessão. Senão ficaria muito fácil para o sujeito dizer, não, mas eu fui coroado pelo Zélio Fernandino de Moraes. Eu vou criar uma linha sucessória que se encaixa muito bem no candomblé. Porque o candomblé, como produto sistematizador das religiões de tradição, aí sim puramente africanas, de tradição iorubana, banto, sudanesa, nas suas mais diversas nações, ela é étnica. A Umbanda não é étnica. A Umbanda, historicamente, não é uma prática de fé afrodescendente. Não é de matriz africana. Isso é um dado sociológico. Ela é uma prática de fé genuinamente brasileira, com recursos advindos das mais diversas práticas de fé, e que ganham, ao longo do tempo e do desenvolvimento da própria religião, um sentido próprio. A exemplo disso, como nós falamos, o orixá. Então você vai ter um sentido genérico. Agora eu vou ser extremamente provocante aqui. Um exemplo disso, meus irmãos, pastores, padres, católicos de plantão, não me queimem na fogueira moral. Vou dar um exemplo aqui básico. O Exu. Você vai logo no Exu. Vamos logo pro casca de ferida da religião. O Exu, genericamente, toda a prática de fé vai ter o seu mensageiro. A divindade, alguns historiadores até dizem o Deus malandro, né? Ou o seu Deus mais humano, né? Que faz, pela sua proximidade com a perspectiva humana, ele faz esse intercâmbio genérico entre o panteão da divindade e os homens, criador e criatura. Sempre você vai ter esse papel do mensageiro, com Loki entre os vikings e assim por diante. Nessa prerrogativa genérica de mensageiro, e não tanto do humanizado, mas de mensageiro,
Nesse sentido, eu posso entender São Gabriel como um legítimo Exu, até porque Exu vem do Yorubá, né? Exu, mensageiro, né? Gabriel é o anúncio de Deus do hebraico. Então, quer dizer, quem comunica, ele que faz a mediação para Maria. Né? Você dará à luz a um filho e chamará-lo de Emmanuel, Deus conosco, a manifestação suprema dele sobre a terra, pelo menos naquele tempo e naquela realidade. Né? Então, há um sentido genérico. E nesse sentido, a Umbanda não está fora. O genérico. O altar, o congá, a perspectiva genérica, todas as práticas de fé têm um altar. Mesmo aquelas que não são litúrgicas, como, por exemplo, os evangélicos. Vai ter o púlpito. A palavra é sacramento. Né? Então, tem um sentido genérico, amplo, o mantra, o canto gregoriano, o hino de adoração da igreja evangélica e o ponto cantado da Umbanda. Né? Então, esse sentido universal, genérico, e o seu sentido próprio, doutrinal. Então, o Exu como a figura dos espíritos que, por razões kármicas, estão num plano vibratório mais próximo da costa terrestre, compreendem as necessidades mais humanizadas e fazem esse papel, então, tem um papel muito próprio, inclusive no plano hiperfísico, né? de condução, de limpeza, enfim, de mediação muito mais para os valores humanos e materiais. Então, onde é extraído essa figura, essa casta de espíritos, da figura do Orixá Exu, esse sim africano, o mediador, o supremo mediador, quem fala com os babás na tradição. Né? Então, veja como ganhou um sentido próprio. Em nome disso, em nome desse sentido próprio, é muito importante que a liderança umbandista ela entenda que, para não assumir esse karma, em nome de uma legitimidade do próprio fenômeno, a Umbanda traçada, a Umbanda branca, a Umbanda paisel, Umbanda, a Labandã, Umbanda esotérica, e Umbanda kardecista, a Afro-Umbanda, Umbanda de nação, Umbanda de rito, elas não são independentes entre si. Elas estão dentro de um processo natural, repetido ao longo da história, e em vários movimentos, elas são partes de um todo. Como diria o grande cacique Seattle na carta ao governador de 1859, se não me falha a memória, são tecidos, fios que compõem uma mesma teia e não têm independentes. Né? E isso é fundamental, porque senão sofre o risco de criar dogmas e com dogmas fissuras. E fissuras que vão corromper o fenômeno. Acho que só criar dogma, quando você cria uma regra, você já tira a liberdade. A liberdade, quer dizer, o espírito, é claro. Existe aquilo que é bom e existe aquilo que é ruim, ponto. Há uma compreensão simples, há um primeiro momento que é unânime, olha, isso não é bom. Então, você chegar lá e reivindicar aquela energia, que ela faça o mal diretamente para o outro, que ela tire a vida do outro, isso é unânime, moralmente falando, que é ruim, que é prejudicial. Mesmo que nós saibamos que existem núcleos que procedam dessa forma. Tá? Mas há um sentido moral universal, genérico, aí estabelecido. Porém, existem meandros, justamente por essa fenomenologia, por essa universalidade que é própria da Umbanda, que não tem como você canonizar a Umbanda. Isso é canônico, isso não é. Isso é legítimo, isso não é. É muito complicado, porque nós vamos acompanhar ao longo da evolução da própria prática de fé umbandista casas e lideranças umbandistas que mudam de conduta ao longo da história. Então elas começam de um jeito, normalmente de um jeito até mais tribal na sua linguagem, e por N razões, especialmente a de fé, elas vão mudar a sua conduta, né? Elas vão se tornar mais light, ou vão receber influências de outros movimentos, fraternidade branca, etc. Elas vão se tornar mais aquarianas, mais era de aquário. E aí você tem dois riscos, olha que coisa interessante. O grupo da nação, que vai falar que isso não é Umbanda. Não, isso não é Umbanda. Casa fraquinha. Virou fraquinha. O Exu não engole mais o charuto e não solta fogo pela nuca e não virou fraquinho, né? E o oposto, o grupo que foi transformado vai dizer, não, nós evoluímos, vocês não, você não é evoluído, tua entidade não é evoluída. Olha que risco, que coisa complexa, e que neste momento que a prática de fé umbandista está vivendo, de por que
da sua doutrina, e não só a doutrina em si, nascem esses núcleos individuais que querem deter a informação. Então, é um grande momento, talvez, a sua iniciativa agora, né? Não, vamos parar, vamos meditar, o que é bom para mim pode não ser bom para você. Sabe por quê? A reforma protestante, ela começou aí, trazendo para essa perspectiva histórica. Ela começou sendo esse movimento divisor de águas. Não deu certo, chegou nesse limite, porque o dogma causou isso, então agora tem que ter toda uma revolução, que historicamente é entendida a partir de Martinho Lutero, sendo que não foi. Houveram, inclusive, homens anteriores a ele, como Pedro Valdo, 300 anos antes, já tinha um pensamento reformador. Só que a própria reforma protestante chegou numa decisão, não tem como. Aí, ó, eu estabeleço novos dogmas e eu continuo trazendo novos problemas. Os problemas se repetem. E aí qual que é o lema da reforma protestante hoje? A igreja sempre reformada. Eles se conformaram, não tem jeito. O tempo inteiro você vai ter que estar se reformando, porque não tem como você monopolizar. Né? Então, de monopólio em monopólio, novos grupos vão surgir. E quem perde com isso, há um ganho muito grande nesse sentido, mas isso pode ser menos traumático. Nesse sentido, a própria igreja romana, ela é antropologicamente, ela é muito mais universalista. Ela tem seu dogma, mas você tem o cara da renovação carismática, que é totalmente fenomenológico, como você vai ter o cara da teologia da libertação, que é de esquerda, que é comunista, né? Che Guevara é um santo para ele. Como você vai ter o Lefebvriano, que é super conservador e reza a missa em latim, todos sob o mesmo homofórum, sob uma mesma proteção, ainda que sejam radicalmente diferentes entre si. A Umbanda pode viver essa realidade também. O budismo faz isso muito bem com as suas mais diversas escolas búdicas, né? Tem o budismo primordial, o budismo próprio do Dalai Lama, né? Tibetano, o Zen budismo, e daí por diante. Então você vai ter escolas, a Umbanda ela pode formar essas escolas. Para isso, precisa haver o ato nobre de nos despirmos. Né? E é muito traumático quando um grupo alfineta o outro. Né? E tudo vai se resumir, a fé acabou nessa história, porque tudo vai se resumir a deter razão, deter autoridade, deter poder, deter informação e deter direitos, a verdade. Né? Não estou mais questionando se afinal de contas há um fenômeno no outro. Espera lá, se eu vivo uma fé extremamente fenomenológica, onde eu vou ter sempre uma energia por trás que vai corresponder aos meus atos, seja direta ou seja indiretamente, como assim eu vou alfinetar o exercício de fé do outro? Ou eu vou rejeitar, ou eu vou anular? Um belo dia não presta mais para mim? Então, quer dizer, o sacerdote ele decidiu que a partir daquele momento ele não vai mais utilizar de elementos como fumo, como tabaco, ou como o próprio destilado. Então, quer dizer que o camarada que faz isso, ele não está evoluindo, não presta mais de uma hora para outra. Deixou de prestar a caridade, né? Agora a gente está falando de obsessor, até ontem era válido, era canônico, hoje já não é mais. E aí eu vejo uma grande violação e contradição à fé pura. Porque se eu me baseio na minha prática espiritual, na energia que está por trás do sujeito, vai que tem. Eu vou desqualificar isso. Eu vou desprezar aquele fenômeno porque ele é diferente do meu, ou porque num dado momento o sujeito falou por direito, por liberdade de doutrina. Ele falou, olha, ok, você está nesse caminho, já que não temos dogma, então eu não sou forçado para me assumir um bandista a viver num caminho só, eu vou fazer um desvio aqui, tá? É um direito, porque ele se sentiu confortável. Não vou entrar no mérito do porquê, mas e a partir daquele momento, e eu vou traduzir isso de que forma? No nosso estudo e na nossa convivência, inclusive ecumênica, a gente vê isso. O sujeito ele deixa de frequentar a casa, a partir daquele momento ele se torna figura não grata para a casa, é um traidor, um víbora. Ele já não tem mais entidade com ele. Ou pior, o dirigente fala, não, a tua entidade agora está refém da minha casa. Um monopólio do poder. Quando, na verdade, eu estou esquecendo do básico, que é o seguinte, amor, caridade e fenômeno. Mas espera lá, será que não houve uma energia por trás que está convidando ele para aquele caminho? A Mariana, ela disse algo extraordinário na última entrevista. Eu dou o direito da pessoa, às vezes eu só sou um caminho de entrada. Eu dou direito para a pessoa
né, o papel da minha missão, olha como isso é nobre, foi uma vez que a prática de fé fenomenológica, espírita ou espiritualista, né, ela não é um ato de conversão, ela é um ato de escolha. Eu fui o passaporte para essa pessoa ter sido escolhida, se ver como escolhida para aquela prática. A partir daquele momento ela vai seguir o caminho dela. Isso não é pessoal. E como tem gente que ainda detém esse pensamento, saiu da minha esfera, está contra mim. Cara, deixa eu te fazer só uma perguntinha que você, na verdade, duas, pequenininhas. Primeiro, quero um sim ou não. Você acha que a Umbanda pode ser considerada cristã? Sim, claro, perfeitamente. Desculpa, só um adendo. Eu vou comprar uma briga enorme com os teólogos cristãos que vão dizer jamais. Eu até ontem pensava assim, quando a gente começa a estudar a praxis umbandista, sim, porque justamente na historiografia umbandista você vai ver o Caboclo das Sete Encruzilhadas na figura do Zélio Fernando de Moraes dizer que o preceito moral está nos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, nesse sentido, ela se torna cristã, porque a lei do certo e do errado tem base no ensinamento dele. Então, mas sabe que eu acho, meu entendimento disso é o seguinte, quem diz que a Umbanda não é cristã é porque acha que para ser cristão Precisa ser eclesiástico. você tem que assumir na figura de Jesus o Deus. Perfeito. E o umbandista, na verdade, assume na figura de Oxalá, né? Que na verdade são dois nomes, como você já falou lá no começo, são dois nomes que não é a mas mesma é porque tem coisa. uma compreensão anterior, a gente volta para aquela velha história. Uma coisa que eu tenho percebido muito, por mais que nós tenhamos tantos cursos dentro da Umbanda, ainda há uma grande deficiência, talvez pelo momento que a Umbanda vive, por ser ainda recente, o sujeito ele não entende esse fundamento próprio da Umbanda, e olha quem sou eu para falar isso, né? Talvez esteja cometendo o mesmo erro, me perdoe se eu estiver fazendo isso, mas então ele vai ter que buscar a explicação para aquilo. Exemplo, quem é Oxalá na Umbanda? Eu não tenho a visão analítica da própria Umbanda, então eu vou buscar a explicação do Oxalá africano, do Oxalá iorubá. É completamente diferente. Então, quando eu tenho uma análise à Umbanda, eu costumo dizer, dentro dessa perspectiva, eu cheguei à seguinte conclusão: a Umbanda é uma religião espírita. Aí alguns líderes umbandistas vão falar, jamais, ela não é espírita. O próprio Omolubá, num dos textos dele, ele diz, né, nós não praticamos o espiritismo, praticamos o umbandismo. Mas quando eu digo espírita, é sobre o prisma antropológico. O que é espírita? Dentro da própria classificação de Allan Kardec. A prática de fé que nos liga à relação com espíritos desencarnados. A isso nós damos o nome de espiritismo. E ele não vai falar de kardecismo. Kardecismo é a percepção pessoal dele. A definição que ele faz de espiritismo é perfeita, é genérica. Nesse sentido, a Umbanda é espírita. Numa das edições da revista Espírita, né, que fala que eu não lembro quem foi, na verdade, mas eu li a respeito disso, que fala que sim, a Umbanda é espírita. Sobre a classificação pura da etimologia da palavra, ela é espírita. Eu gosto de falar que a Umbanda é espiritualista. Mas a Umbanda também, aí nesse mérito que entrar, ela é espírita, porque ela se relaciona com a figura do ser desencarnado. Né, com a classificação do espírito propriamente dita. Porém, ela também é espiritualista. Por quê? Diferentemente do espiritismo kardecista ou da classificação bruta do espiritismo, ela tem elementos litúrgicos, ritualísticos e místicos que agregam essa relação com os espíritos. Genéricos, vindos de uma casta cultural e étnica das mais variadas. Você vai ter influências católicas puras, como você vai ter influência hinduísta dentro da Umbanda, né? Ao passo que também a Umbanda ela é uma religião cristã, porque a plataforma moral dela está no ensinamento evangélico. Então nem o Chico Xavier errava quando ele dizia que os nossos irmãos umbandistas são cristãos. Porém, ela não é eclesiológica, ela não está inserida no corpo, na igreja cristã. Ela tem uma praxis, uma ideologia cristã, mas própria. Mas, nesse sentido, então, ela é crística. Ou seja, ela avança para o crístico. Né? A manifestação de Oxalá, ou a manifestação do Cristo, dada em Jesus ou em outros mestres, é o que justifica essa relação com a figura de Jesus de Nazaré, a quem Oxalá, ou seja, a manifestação, a energia branca, onde se concentram todas as cores, é o apogeu da manifestação do próprio Criador sobre a Terra. Outra coisa. A gente fala muito, né, de, por exemplo, demanda. Essa foi uma pergunta do Yuri. Yuri, desculpa, mas eu vou adaptar a sua pergunta um pouquinho, tá?
A gente fala de demanda, que são os espíritos que por algum motivo se ligam ao médium para causar algum mal ou alguma afeição desse tipo. Como é que você, como padre, vê esse ponto? Porque, na verdade, assim, eu acho que a Igreja Católica, ela só não erra, mas ela muda um pouquinho o foco do espírito desencarnado. Dogma. Porque a Igreja fala assim, você quando morre, fica em stand-by, né, até a volta do Messias. Quando dos espíritos... Isso depende. A tradição católica, essa definição ela é protestante. Então, o cidadão, ele falece, ou desencarna, enfim, ele vai ficar adormecido, isso é interpretação bíblica, ok? Até o dia do grande julgamento. Na visão católica, não. Você fecha os olhos aqui, você abre. Porém, aí você tem 3 níveis de... havia um quarto, mas que esse, a própria tradição católica, graças ao bom Deus, já que era o limbo, né? A pátria dos não batizados, né? Dos bebês que nasciam e já desencarnavam. Segundo Dante, é na verdade o purgatório. Então, não. Aí, não, Dante falava do limbo, né? Exato. Poetas, exatamente, mas o limbo ele foi um grande instrumento medieval, né? Dogmático, para forçar o cidadão a ser batizado logo cedo. Né? Isso poderia ter, hoje a percepção já é outra. Você batiza a criança, porque Jesus diz, deixa que venham a mim os pequeninos. E olha aí que loucura, a gente pode dar essa mesma interpretação para justificar a energia dos hereses na Umbanda. Né? Quem não for como eles não enxergará meu reino. Aí tem o purgatório, que é esse estágio intermediário. Então a pessoa já está remida, ela vai para o reino anunciado pelo Cristo, porém ela tem um período de reparação. Talvez é um ambiente um pouco mais ameno que o umbral, né? Mas é um ambiente neutro. Neutro. Nem bom nem mal. Ele é bom porque a pessoa, né? Tanto que tem uma grande devoção às almas do purgatório, às 13 almas benditas. Quer dizer, Como tem na Umbanda. Como tem na Umbanda a linha das almas. Ainda que elas ganham sentido, uma conotação um pouco diferente, né? Mas, só que a pessoa ainda está reparando um erro, ela está consertando um vaso que ela quebrou. E você acha que nesse ponto essas almas conseguem então influenciar a vida de a intercessão. Gente, nesse sentido, a Igreja Católica é desafiadora, o que eu vou falar. Mas ela não nega a interação com as almas. A questão é que muda o foco, realmente. A informação é que muda. Mas a intercessão existe. A mediação... Tanto para o bem quanto para o mal. Não, tanto para o bem quanto para o mal, sim, porque existe a figura do demônio. O que eu posso te traduzir aí dentro de uma análise pessoal, até como psicanalista clínico, seja a demanda, independente da configuração de fé que eu dê, ou seja, o ataque de setas espirituais ou de uma entidade específica que vai lá corroborar para o mal de um terceiro, ou seja, na perspectiva católica, e que também é evangélica, dos espíritos impuros, a grande questão ela é consciencial. Aonde que a demanda te pega? No seu defeito de caráter. Não, mas a brecha que a vítima, entre aspas, ela dá, é no consciente, Sim. É no psicológico. Sim. Tá? Independente de eu considerar, pelo âmbito da fé, que a atuação daquilo que a Umbanda vai chamar de quiumba, ou de espírito obsessor, ou independente se eu fizer um tratado meramente científico, não, foi um placebo negativo, né? Foi a projeção que causou medo. Independente disso, a grande questão é sempre aonde vai te pegar no psicológico. Se eu me condicionar a estar sujeito, o quiumba, ou se eu negar completamente a existência dele, mas então o domínio, o mal psicológico já foi causado. Ele sempre vem por meio da consciência. Quando você tem a sua consciência em paz, e aí, repetindo, o grande despertar, não por acaso, até numa análise mais esotérica, inclusive, o chakra básico, né? O coronário, ele é o seu grande vínculo com o sagrado. Né? Então, porque a consciência é a raiz, o coração, na verdade, no sentido romântico da palavra, ele está aqui. Onde nós sentimos tudo. Tá? A consciência é o grande despertar de todas as energias. Mesmo o pior dos feiticeiros, quando ele vai fazer a pior das mandingas para você, é para te afetar no psicológico. É ali que então essa energia, entre aspas, ela ganharia. Nesse sentido, sim, a demanda ela tem toda a sua legitimidade. Ela existe. Porque, negando ou não a atuação de um espírito por trás disso, psicologicamente, se eu me condicionar
como vítima de uma situação como essa, eu perdi. Yuri, eu adaptei sua pergunta, cara, mas eu acho que está respondido, né? Porque na verdade ele pergunta o seguinte, como é que funciona a demanda, etc e tal, e como é que a demanda ela acaba pegando o médium ou qualquer pessoa se você tem os seus guias guardiões. Mas Perfeito. eu acho que você já Pelo respondeu, psicológico, porque inclusive o psicológico ele não anula o sagrado. Não é esse o interesse. Mas ele ele explica talvez mecanicamente como o sagrado, entre aspas, então atuaria. A partir do momento que eu tenho fé nos meus guias, como um católico eu tenho fé no santo padroeiro dele, ele psicologicamente, então, o sagrado atuou ali. Eu não estou negando que o sagrado possa ter atuado. Mas, pronto, eu tenho uma blindagem. Nesse sentido, a análise que a gente faz do próprio fechamento de corpo, né? Não estou negando o aspecto energético, a blindagem espiritual e perispiritual que ocorre. Mas o grande reforço, aonde tudo isso se resume no psicológico, eu estou com o meu corpo fechado. Estou blindado para as mazelas inimigas. Outra questão. Essa foi mandada pela Marisa. Marisa, que é minha mãe. Marisa. Opa, que honra! Olha, Deus abençoe. Ela perguntou o seguinte, você acha que Deus abençoe Yuri também, pelo amor de Deus. Né? Gente, a gente tá falando porque o Yuri tá aqui, tá? Ele tá ajudando a gente a produzir o vídeo. Ela perguntou o seguinte, se você acha que na Umbanda, por causa de toda essa sua questão mais aberta, ela te deu algumas respostas que de repente o catolicismo enfim, não dá. Deu. Você até comentou do seu pai. Comentei, né, exatamente, deu. Aí é que tá. E isso que é o mais surpreendente, que me estimulou a pesquisar e mergulhar. Foi por uma busca pessoal. E aí as pessoas vão falar, mas isso é paradoxal, né? Um padre dizer que encontrou respostas dentro da Umbanda. Mas, gente, de novo, a própria busca ela se faz assim, né? A questão é que eu vou encontrar, inclusive, eu costumo dizer, quando eu comecei a pesquisar a Umbanda me tornou um padre melhor. Mesmo. Eu vou para a água com açúcar mais básica. A conduta que eu vejo, isso é emocionante. Numa pessoa que está lá supostamente, ok? De novo, não negando o fenômeno, mas incorporada na energia de um preto velho, de um ancestral que foi vítima da escravidão, que é conhecedor de uma fé pura, que carrega o terço na mão. Eu estou fazendo uma afirmação de fé profundamente católica. Sim. Quem sou eu para dizer, na condição de padre, e provavelmente gente que vestiu batina no passado condenou, né, e marginalizou. Né? Hoje nós temos a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Negros, até hoje no Paissandu, na própria Penha, né? Os pretos velhos, eles eram obrigados, as pretas velhas, enfim, a assistirem à missa à distância, por isso que eles tinham que construir a sua própria igreja. Eu vejo toda a confirmação daquilo que Jesus pediu nesse momento, em que uma pessoa desprovida de qualquer interesse financeiro, eu queria entrar nesse mérito depois, vai lá na figura de um caboclo, de um aborígene brasileiro, na figura de um cigano, executa a caridade da sua forma mais pura. Isso é profundamente cristão. A doutrina pode ser radicalmente diferente, mas a questão é o produto final de tudo isso. É o propósito. Marisa, acho que respondeu, né? As respostas existem, não tem como. É verdade. Agora, a terceira pergunta e última também de uma leitura nossa, Natália, Nath. O que os outros padres acham desse seu estudo? Isso é muito legal, porque assim, como tudo, né, eu tenho padres hoje, inclusive de outras tradições cristãs, que apoiam e corroboram, como eu tenho padres que condenam, muitos inclusive me colocam na posição, esse título, padre macumbeiro, é lindo, porque né, já ouvi até recentemente que eu era babá de igreja, né, e daí por diante. Então, você vai ter é muito ambíguo, né? Como você vai ver por outro lado, na escadaria do Senhor do Bonfim, ano após ano os padres católicos romanos se juntam com as ialôs de candomblé e lavam a escadaria da igreja. Então,
essa partilha ela é sempre muito polêmica. Então você recebe apoio na mesma medida que você recebe condenação, como de muitos que vão estar assistindo do outro lado. E é extremamente pessoal. Extremamente pessoal, extremamente legítimo que as pessoas questionem. Muitas pessoas que estão aí do outro lado estão dizendo, mas o que esse cabeludo danado, né, reacionário dentro da própria prática de fé dele, está trazendo um padre para querer falar, partilhar com a gente? Repito, a ideia aqui não é catequizar um budista nenhum, mas é provar que no final das contas o que está em questão aqui é o produto final da prática da tua fé. Né? Qual o benefício que você gera para o mundo, para a sociedade? Acho que é essa grande sede que o mundo tem. Não é? E eu pessoalmente tenho uma visão, né? A grande verdade, a suprema verdade, ela está quando as informações se encontram. Quando há o cruzamento, passou disso, é doutrina, é pessoal, mas cruzou a informação, a Umbanda, assim como a tradição cristã, ou como a Igreja Católica, ou a Igreja Assembleia de Deus, do Ministério tal, ela vai pregar a difusão do amor ao próximo, né? O exercício da santificação da figura humana, a verdade está se encontrada, o caminho... É o básico da retórica, né? É a síntese, a antítese, aliás, é a tese, a antítese para você chegar numa síntese, né? Isso é possível. Babo, agora as nossas câmeras já acabaram as baterias. Exatamente. Passa a sua mensagem final. Queria aproveitar então, Lino, que a gente já está no desfecho final, fazer aproveitar um ensejo para falar acerca da questão da remuneração dos sacerdotes. É uma grande polêmica isso dentro que a gente observa analiticamente dentro da própria religião umbandista, né? E aí entra até essa relação do padre, né? Que já tem essa prática de ser remunerado, assim como os pastores, rabinos, sheiks, etc, etc. O apóstolo Paulo ele dizia que quem vive para o altar, que viva do altar. Então o grande problema não é o sacerdote ser remunerado por isso. O grande problema é quando isso se torna um destino e a pretensão final do sacerdote, a remuneração. Né? Aí está o grande problema. Nesse sentido, eu convido a todos vocês, umbandistas, filhos de fé, frequentadores dos seus terreiros, valorizem os seus sacerdotes. Valorizem, entendam que ele normalmente é pai de família, que ele tem seus custos de vida, que se vocês querem um sacerdote integral, né, que esteja mergulhado no interesse de vocês enquanto família, enquanto comunidade, entendam, né, que ele também tem a sua necessidade, e sacerdote, entenda que a sua responsabilidade primária é executar a fé e a caridade. Né? Qualquer remuneração a partir disso, que venha depois desse processo, e nunca antes. Até porque o que é comumente falado é que a mediunidade não é você que trabalha. Exato, é bíblico, exatamente. Então, a caridade ela não pode ser em nenhum momento diminuída ou aniquilada por conta da remuneração. Né? Mas, é claro, né, entender que o sacerdote ele precisa pagar o seu convênio médico, entender que ele tem seu filho, que ele tem a sua casa, a sua conta de água e de luz, é necessário. Né? É claro que tem muito sacerdote que trabalha fora, é super normal, mas também se faz isso porque não tem essa cultura. E aí, de repente, o filho de fé, e isso é comum na igreja, né? Ele exige que o sacerdote esteja integralmente à sua disposição, mas ele não pode entender que o sacerdote tem a sua própria vida e tem a sua própria necessidade. Então, assim, não deixem que o seu compromisso com a sua prática de fé, inclusive sob o ponto de vista financeiro, né, sua mensalidadezinha, na igreja se fala de dízimo, enfim, não importa. A grande questão é que essa lei de troca ela existe, ela é meio universal, né? Não tratem isso como uma esmola ou como uma prioridade secundária. É necessário que haja esse conceito. Né? Jesus ele não era um pobre. Tá? Isso é bobagem pensar isso. Jesus ele tinha fluxo de caixa, Judas Iscariotes era o seu tesoureiro. Isso existe. Ele era mantido por viúvas. Normal. Tá? Então, assim, isso existe. Só que o sacerdote não pode esquecer que isso é secundário. Né? Não pode estar antes do processo de caridade, de amor ao próximo. Isso aí, Babo. Uma Finalizamos. Uma mensagem final.
preciso só passar essa mensagem final. Essa mensagem final eu preciso. Pode passar. Para os umbandistas e os não umbandistas, né? Nosso Mestre Jesus, ele nos ensinou que quem com ferro fere, com ferro será ferido. A palavra, ela tem poder. Tome muito cuidado. Eu acho que a grande iniciativa daqui é justamente trazer à tônica essa compaixão, esse espírito de fraternidade e até de compreensão. Se o teu valor, os teus valores divergem ao longo da tua busca, da tua história, do teu líder, do teu sacerdote, da prática de fé que você está vivendo, já não marginalize. Jamais acenda uma vela sem que teu coração, antes de mais nada, te permita fazer isso, né? E respeite muito, né? E esse é o grande papel de estar um padre aqui embatinado falando acerca de Umbanda. É respeito, é reconhecimento à dignidade da fé do outro. Essa dignidade não pode ser quebrada, porque senão qualquer índole, qualquer busca, ela é em vão. Então tomemos muito cuidado antes de marginalizar a fé do teu irmão, a postura do teu irmão diante da tua situação. Porque a palavra é como um bumerangue. Ela vai, mas ela volta mais forte. E dessa lei kármica, religião nenhuma e fiel nenhum escapa. Bom, gente, a gente fica por aqui hoje. Foram quase 4 horas de gravação, rapaz. Quase 4 horas de conversa com o meu querido Babo Lucas, o Padre Lucas. É um privilégio. Gratidão. No próximo Café do Art Folk, a gente vai estar aqui com o Kaká, que é dirigente também da casa... Eu vou falar inteiro dessa vez. Casa de Caridade dos Filhos de São Miguel Arcanjo. Eu sempre esqueço do Arcanjo no final. Né? Eu já levei umas broncas da Ana já. Não pode. Enfim, semana que vem, Kaká aqui com a gente para bater um papo a respeito de Umbanda, como a gente vem sempre trazendo. Se você gostou do Café do Art Folk, clique em joinha, se inscreve no canal e até a próxima semana, porque a Umbanda é coisa séria. Mas quem disse que tem que ser chato? Deus abençoe você e sua família. Coloca o copo.